Viver sem um planejamento financeiro pode ser tão perigoso quanto viajar em um carro prestes a desgovernar. Segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio, 59,6% das famílias brasileiras estão endividadas. Esse dado nos aponta a urgência na abordagem desse tema. E é sobre isso, planejamento financeiro, que nós vamos tratar no Entre Elas de hoje. Boa noite aos que nos assistem. Estamos aqui hoje recebendo o Renato Breitenbach, professor da UX, contador, doutor em administração. Boa noite, Renato. Seja bem-vindo no nosso programa. Boa noite, Valesca. Muito obrigado pelo convite. Muito prazer tê-lo aqui, Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre essa questão do planejamento financeiro, Então, nós gostaríamos que tu falasse um pouquinho sobre o cenário nacional, internacional. Por que chegou a esse ponto? Por que as pessoas se endividam tanto? Então, acho que é importante para o nosso ouvinte, entender essa contextualização. O Brasil vive uma crise que vem aproximadamente de 2014 para cá. E as pesquisas, como tu bem trouxeste agora, elas apontam o maior índice de endividamento das pessoas nos últimos 6 anos. Então, ela veio crescendo desde 2014, que foi a última crise vivida pelo Brasil. Não é visto isso em outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, a última crise foi 2008, 2009, 2008, quando tivemos lá a crise do subprime, a bolha imobiliária americana. Então, o cenário internacional ele não segue o mesmo padrão de comportamento nacional, influenciado por crises políticas, econômicas aqui do nosso país. Até porque, Renato, acho que o cenário é outro, Uma coisa é um país entrar em crise já sendo rico e sendo desenvolvido. Outra coisa é o Brasil, que é um país que ainda nesse sentido está patinando, não é um país desenvolvido, é um país pobre, com muita desigualdade social. Sem dúvida, e ainda temos uma carga tributária elevada e que tributa exatamente o consumo. Isso faz com que a gente demore mais tempo para se recuperar das crises. Mas, enfim, a gente vem vivendo esse momento, tirando lá 2012, 2013, que foi um momento muito interessante para o país, desde 2014 vem crescendo. E é o maior índice apontado agora no ano passado, em 2019. Mas tu trouxeste um índice, praticamente a gente pode dizer aí 60%, para arredondar essa conta. Se a gente considerar esse percentual, vamos dividir ele em 3 partes, tem uma curiosidade dentro dele. A gente tem 1/3 das pessoas que tem um endividamento de até 100% da sua própria renda. A outra parte, 1/3, estão endividadas entre 1 salário mensal até 5 salários mensais. E o outro 1/3 devem mais do que 5 vezes o que ganham no mês. Então isso nos preocupa, no sentido de que não é um pequeno endividamento. Nós temos uma grande parcela dessa população, desses 60% de endividados, que tem um alto índice de comprometimento um buraco sem fundo da sua renda. Eu acredito assim, Renato, prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, Mara, pelo convite. Eu acredito que é tipo uma bola de gelo, de gelo, assim, ela vai se formando, as pessoas não se dão conta. Eu vejo que o consumismo é tão grande. Eu vejo na questão familiar até que o consumismo é tão grande que as pessoas só querem comprar, independente do que tem, do que não tem, do que pode, do que não pode. Eu acho que isso é muito do planejamento familiar, do planejamento individual das pessoas. Se tu convive numa família, tu faz um planejamento familiar, tu convive com esse planejamento. Se tu não colabora nesse planejamento familiar, tu vive o teu individual. No teu individual, tu tanto pode se envolver de tal maneira que tu não consegue mais dar a volta, como colaborar no planejamento familiar, Perfeita a sua colocação, Mara, no sentido de que esse pessoal que são a categoria das pessoas que estão com problema financeiro hoje, metade delas admitiram que foi provocado por má gestão pessoal, ou seja, inexistência de planejamento financeiro. A outra metade foram pelos outros motivos. Uma doença eventual, uma crise
por ter perdido emprego ou por ter diminuído a sua renda, quer dizer, por outros motivos. Mas que também, Renato, se essas pessoas tivessem se planejado, não passariam tanto trabalho nesses momentos de crise, entre aspas. Aí a gente fala daquela dica que é a reserva, né, reserva financeira, né? Você poder, ao longo da sua vida, constituir algumas reservas para evitar essas surpresas. Nem todo mundo consegue, ao longo da sua vida, fazer essa constituição dessas reservas. Mas é algo que se recomenda. É uma das recomendações para, né, uma estabilidade. Por exemplo, tantos por cento da renda mensal direcionar para algum fundo de investimento, por exemplo. Tem um youtuber que está muito em alta agora, o Primo Rico. Já assisti. Isso. E traz algumas dicas, ele é o que mais está sendo assistido agora, né, visualizações. E ele traz a dica que é antiga, vamos dizer assim, que é dos 10%. Né? Sempre você investir, melhor dizendo, pelo menos 10% daquilo que você ganha. 10 ou mais. Né? Quanto mais, melhor, claro. Né? Mas esses 10%, né, de forma que você vai capitalizando e fazendo o dinheiro trabalhar para você. Né? Rendendo aplicações, enfim, rendendo juros sobre juros e capitalizando uma reserva a seu favor. A reserva, o que se recomenda na literatura, é que você consiga chegar pelo menos entre 3 e 6 meses da sua renda mensal líquida. Então, uma pessoa que ganhe, né, R$1.000 tem que ter pelo menos 3 a 6 mil guardado, né, para uma eventual perda do seu emprego, ou uma eventualidade, vamos dizer assim, de um gasto adicional. Vamos pensar em 6 meses. Se eu tivesse 6 meses e a pessoa perde o seu emprego, ela tem seguro-desemprego de 3 a 4 ou 5 parcelas, então praticamente ela passa um ano. Né? Mesmo que ela tenha uma crise por perda, né, ela tem quase um ano para se recolocar profissionalmente. Não precisa assumir a primeira proposta de emprego que aparece, ela tem mais tempo para amadurecer, para pensar. Né? Mas enfim, isso é um comportamento esperado, vamos dizer assim, para que a pessoa tenha uma estabilidade nas suas finanças. O que ocorre é que a gente acaba tendo um perfil de consumo, né, que vem de anos para cá, não é uma coisa de agora, e o brasileiro tem esse perfil de consumo e que acaba impactando nas finanças pessoais de uma grande maioria. Tem um estudo que foi revelado aí que mostra que o perfil do endividamento hoje ele é predominantemente 2/3 feminino, predominantemente das classes C e D. Na grande maioria, pessoas que ganham entre 2.200 e 3.800 e com um nível de instrução de no mínimo 2º grau. Então não seria uma baixa instrução. Quer dizer, seriam pessoas esclarecidas com uma renda não tão baixa, porque estamos falando em 2.200 a 3.825, para ser mais exato. E, vamos dizer assim, teriam condições, né, pelo seu nível de instrução e de renda, de se organizar particularmente. Mas aí vem o padrão de consumo, né? As finanças comportamentais, talvez eu compre sem necessidade, talvez eu compre sem organização, talvez eu compre... Sim, a captura do desejo, que é inconsciente. E eu vejo muito, desculpa, Jane, e eu vejo muito, e eu acredito que, Valesca, tu também pode colaborar conosco, né? Eu vejo muito essa questão do prazer no comprar. Eu passei pela tal... eu falo mais no individual, tá? Não falo no contexto geral, tipo de empresa e tal. Falo no contexto individual. Passei numa loja, vi aquela mercadoria na vitrine, achei linda. Vou para casa, vou fazer as contas, vou ver se eu posso comprar, se eu posso participar. Não, vou lá na loja, compro. Ai, que bom que eu comprei, me sinto bem, me sinto à vontade, me sinto feliz por eu ter adquirido a mercadoria, que era um sonho de consumo meu. E que às vezes está tapando um outro buraco, né? Se for falar na questão da compulsão patológica, é uma compulsão por compras também, assim como existe a compulsão por álcool, por drogas, enfim. Acho que é muito peculiar, a gente vê interessante esse perfil do endividamento que o Renato traz, porque é muito interessante a gente pensar na relação que cada pessoa tem com o seu dinheiro. Eu acho que o teu trabalho, Renato, tu deve ver todos os tipos, né? Porque tu trabalha com o dinheiro das pessoas.
Freud dizia que não tem a questão do dinheiro e a questão sexual, elas são muito íntimas, tanto que as pessoas não saem falando quanto ganham por aí. E acho que a relação com o dinheiro é muito peculiar, assim como tem pessoas que gastam além, e muitas pessoas que gastam além do que ganham. Acho que tu vê isso, Renato, principalmente na nossa região, aquela pessoa que tem muito dinheiro guardado, porque o prazer é guardar, é reter, e vive como se fosse um miserável. Em compensação, tem outros que vivem de uma forma que não poderiam viver, não é? Porque eles se inspiram em modelos muito além daquilo que poderia ter de vida e traz o endividamento. Então, assim, mulheres que se inspiram em modelos, em outras pessoas com um nível social mais elevado, então tem a possibilidade de comprar em 5 vezes, em 10 vezes, em uma porção, né, essa possibilidade é lhe dado. Mas o que acontece lá pelas tantas, são tantas as prestações que é um buraco sem fundo, ela não dá mais volta, a pessoa não dá mais volta. A questão até da promoção, né? Tal coisa tá em promoção, então eu tenho que comprar porque aquilo tá em promoção, não é porque eu preciso daquilo. Acho que falta uma certa educação financeira. E para eu não é porque tem a Black Friday que eu preciso estar lá. Mas para eu ser assim, se eu tiver uma necessidade de um produto e me organizar para comprar na Black Friday é uma coisa, né? Mas eu também penso assim, e eu acredito que os nossos ouvintes também já passaram por uma situação parecida. Tu vem num dia assim que tu tá trabalhando demais, eu trabalho na Receita, né, Renato? Então ali também a gente trabalha com o dinheiro dos outros, com o poder das outras pessoas, né? Então chega um dia que tu tá no fim do dia e diz, o que me faria bem hoje? Me faria bem me comprar um sapato, uma calça, um tamanho, sabe? Eu não preciso. Mas retomando a situação, me faria bem. É o prazer que nem tu falaste, compensa, né? Outras é uma coisas. Compensação. É tu não saber identificar qual é que é a tua... Mas já me aconteceu. De dizer, sabe? De viver uma situação assim. Me faz lembrar 2 coisas. Uma, um palestrante que esteve aqui em Veranópolis, num dos fóruns da Associação Comercial, Dado Schneider, ele citava uma passagem. Ele é muito bom. Muito eu bom. Vi essa palestra. E ele cita, não sei se ele falou isso nessa palestra, mas ele fala nas aulas, né, que tinha um alemão, no tempo que ele era mais jovem e tal, que dava aula para ele e comentava com ele assim que o italiano come, o alemão mora. Então, o italiano não importa a situação financeira, mas ele sempre come com fartura. Tenho para comida. O alemão pode ser pobrinho, mas a casinha cheia de flor, tem uma bonitinha. Detalhe, E o brasileiro ostenta. Então, independente de ter condições ou não, ele quer mostrar uma situação. Muitas vezes que não tem. Tem Renato, não é minha essa passagem, é do Dado, mas enfim, citando a fonte. E nas aulas de finanças, na universidade, a gente faz uma brincadeira para responder isso que você está trazendo agora, né? São 3 perguntas. Então, a primeira pergunta é: eu preciso ou eu quero? Se a resposta é preciso, então eu vou lá e compro. É a necessidade, né? O arroz, o feijão, quer dizer, eu tenho necessidade de comprar tudo bem. Mas se é uma coisa que eu simplesmente quero, eu vou para a segunda pergunta: tenho dinheiro para comprar agora, à vista, ou vou depender de um financiamento, de um empréstimo, de um parcelamento? Não tenho condições, então não compro. Se você tem condições, aí você vai para a terceira pergunta: tem que ser agora? E aí é crucial, porque boa parte das compras são feitas exatamente no impulso da compra. Sim. Né? Quem nunca comprou por impulso, né? E tá no guarda-roupa até hoje, né? Sim. Com a etiqueta, muitas vezes. Isso. Então, tem um estudo que diz que mais de 90% das compras, se fossem deixadas para o dia seguinte, não seriam feitas. Né? Renato, é a questão da emoção, né? Você se emociona. sabe o que eu coloco também? Eu me lembrei do Reinaldo Domingos, que trabalha o método de ZOP, né? De orçar, de diagnosticar, sonhar, orçar e depois poupar. Bom, me lembrei disso porque a gente trabalha com as crianças desde cedo.
né, com o cofrinho. A educação financeira. Com a educação o Renato financeira. falava, eu lembrava da minha filha. Ela sempre faz essa pergunta. Eu quero ou eu preciso? Ou eu preciso? Né? Então também o material escolar, a gente vai estar procurando educar as crianças desde cedo para isso. Mas o que eu queria dizer? Que eu vejo que muitas pessoas precisam chegar para, elas se sentem assim, para eu ter status, eu preciso ter aquilo, independente se eu posso ou não possa ter. Então um carro, se tu olhas, a gente passeia, a gente diz, meu Deus do céu, que carros maravilhosos de último, né? Olha aquele, e não é barato. Não importa, as pessoas precisam ter o carro X para serem aceitas. Acho que tu tá falando, Jane, de algo da nossa sociedade contemporânea. Onde o ser e o ter se confundem muito, muito. Né? Eu sou o que eu tenho. A essência se perdeu, os outros valores. Sim. E é isso que a gente ensina, se a gente vive dessa forma, é isso que a gente ensina para as crianças. As crianças, elas não fazem o que a gente fala, elas fazem o que nós fazemos. Eu tenho muito essa filosofia de vida, porque na questão financeira, essa questão ilusória do nosso dia a dia, que a gente vive esse dia a dia, a internet que nos proporciona, o Facebook que nos deixa ver uma vida que não é nossa em muitos casos, né? Então eu vejo muito essa questão de que a gente tem aquilo que o dinheiro não paga, que é a felicidade, que é a saúde, que é o amor entre as pessoas. E eu acredito que esse ano de 2020 vai ser um ano muito proposta para esse ano de 2020, é toda essa questão do bem-querer também dentro da programação familiar. Tu acha que essa questão de a gente prosperar muito, vai ajudar nessa questão financeira, Renato, dentro do teu conhecimento de doutor administrativo? Tu acha que essa questão das pessoas tentarem ver um outro lado da vida sem tanto ter, ser mais ser, vai ajudar? Então, se a gente chegar nesse nível de maturidade, não é? A gente vai perceber que algumas coisas que a gente consome talvez não sejam tão necessárias assim. Talvez eu não precise ter o padrão de consumo que eu esteja estabelecendo para a minha vida. E possa, olha, vou me lembrar de uma outra passagem que diz que quando eu faço uma compra, não importa do que seja, né? Um sapato, uma roupa, uma casa, né? Não importa o que seja, uma casa na praia, um carro, enfim, eu estou dando parte do meu tempo. Estou dando tempo da minha vida. É uma análise um pouco diferente. Então, por exemplo, eu gastei 10 anos da minha vida para guardar um dinheiro para comprar tal coisa. Eu estou entregando 10 anos da minha vida em troca daquilo. Até que ponto eu precisaria ter aquilo? Então, numa proporção menor, né? Daqui a pouco alguma compra que eu faço, eu demorei 1 ano para juntar aquele dinheiro. Eu estou entregando 1 ano da minha vida para aquele bem que não necessariamente eu precisaria. Talvez esteja comprando por um outro fator. Então vamos pensar que seria chegar num nível de maturidade para poder perceber que aquilo talvez não seja nem para mim, seja para alguém. Seja inspirado em alguém que eu vi comprar e eu preciso ter, porque senão eu não vou ser aceito no grupo, ou reconhecido, ou, enfim, né? Acho que é uma boa dica, né? Vale a pena se perguntar para que eu quero tal coisa, né? Para mostrar para o outro ou para que eu possa usufruir daquilo? Exatamente. Uma análise mais comportamental, né, de finanças, acho que sim, acho que é uma pergunta da gente se fazer. Mas sim, se a gente chegar nesse nível de maturidade, sem dúvida, nós vamos ter um conforto financeiro muito maior. Porque eu vou deixar de gastar tempo da minha vida, consequentemente dinheiro, consumindo, né? adquirindo Coisas que eu não preciso. Isso vai me permitir, agora numa outra análise, que tem se falado muito, antecipar a minha aposentadoria. Por que não? Claro. Por que eu preciso trabalhar até os 60, 65, 70? Né? Se eu deixei de gastar algumas coisas na vida, talvez com 50 eu já tenha reservas suficientes para. E tem acontecido esse movimento mundial, as pessoas pararem aos 50. Está entendendo? Quer dizer, juntaram, capitalizaram e o que elas fizeram de volume de reservas é o suficiente pelo padrão de vida que estabeleceram para si e para sua família
para viver Não pelo trabalha resto mais, da vida, curtir a mesmo família. com a expectativa de vida aumentando, né? Então aquela pessoa que trabalhou até os 50, talvez ela viva mais 40 anos. Tu falasse muito dos filhos, né? Então tem acontecido esse movimento no exterior, quer dizer, as pessoas tendo filhos mais tarde, já passaram por uma experiência profissional satisfatória, rentável, capitalizaram recursos e quando tem os filhos pequenos param de trabalhar. É uma tendência mundial. Para né? curtir os filhos, vamos dizer assim, e viver uma vida mais tranquila, dentro de um padrão pré-estabelecido. E aí vem o Com planejamento, né, Renato? Então aí sim, Renato. fizeram aquele procedimento, né? Estudaram, se estabeleceram, ganharam dinheiro e depois, então... Uma última pergunta, assim, pra gente encerrar. Aquela pessoa que já guarda dinheiro, que já passa por todo esse funcionamento e planejamento e organização, assim, qual é a tua dica? Qual é o melhor fundo de investimento hoje? Já que a poupança a gente vê que às vezes não vale mais tanto a pena, o rendimento foi abaixo da inflação. Que dica tu daria para quem tem já dinheiro e gostaria de investir? Bem, se me permite, Valesca, só abrir vamos dizer assim, duas possibilidades. Aquela pessoa que está nos ouvindo, que de repente tem alguma situação para colocar em dia e tudo mais, então que ela procure primeiro fazer um planejamento financeiro, que é fundamental, né? Segundo, que ela gaste menos do que ganha. Essa é uma condição básica, olhar para dentro. Né? Se você sempre gasta mais do que você ganha, não tem A conta não fecha. Não fecha, tá? Então isso é a regra básica. Planeja, gasta menos do que ganha, substitui dívidas caras por dívidas mais baratas, né? De repente uma dívida com juro mais alto por uma dívida mais baratinha, reparcela com seus financiamentos, com seus credores, e aí sim, procura pagar suas dívidas, botar a conta em ordem e não fazer novos consumos. A partir daí ela vai para um novo status, né? Quer dizer, estou em dia. Então essa pessoa que está em dia, acho que uma primeira recomendação que a gente deixa para ela é, antes de fazer qualquer gasto, isso é uma curiosidade que tem se falado muito nas finanças pessoais, antes de fazer qualquer gasto, você tira da sua renda o que você vai investir. Então, se a minha renda é 1.000 ou é 10.000, não importa. Isso é uma coisa que se fala bastante, quer dizer, não importa quanto eu ganho, é como eu gasto. Eu já ouvi que não importa quanto se ganha, importa quanto se guarda, se consegue guardar. Tem pessoas que ganham 1.000 e guardam, tem pessoas que ganham 10 e não guardam. E falta. Então, nem sempre o que tu ganha é mais importante do que como tu gasta aquilo que tu ganha. Então, vamos supor que tu ganhe 1.000 ou 10, não importa. Primeira coisa, reserva a parte que tu definiu como sendo o investimento necessário para os teus planos. O que sobrou, tu gerencia os gastos. Se os teus gastos não cabem ali dentro, revisa os gastos. Como é que é revisar os gastos? É substituir os gastos. Se eu tenho necessidade de ter um pacote de internet, tentar substituir por um outro mais barato. Se eu tenho necessidade de uma TV por assinatura, substituir por um outro mais barato. Quer dizer, eu tenho necessidade daquilo, legal, não quero abrir mão, legal, então substitua por outro mais. Sim, precisa adaptar. Acessível. Exatamente. E aí a pessoa então vai sobrando mais, vai investindo mais, vai capitalizando esse recurso. Bom, investimento em poupança hoje é o pior investimento que tem. É o mais tradicional. Veranópolis, inclusive, tem um perfil de poupança, é uma cidade poupadora. A gente conversa com colegas muito de Nova Prata também, diz que é um perfil muito diferente entre Veranópolis e Nova Prata, lá é mais consumidora, aqui é mais poupadora. E nós temos um perfil muito poupador de poupança mesmo aqui na cidade. Mas ele tem mudado. Então, hoje se recomenda ir muito mais para fundos de investimento, e o que se tem falado muito fortemente de alguns meses para cá são os fundos imobiliários. Porque as perspectivas econômicas para 2020 é uma retomada da construção civil. Então, se recomenda os fundos imobiliários. Mas eu não estou aqui como consultor financeiro recomendando a quem está nos ouvindo a fazer o saque. Sim, mas é uma análise, né, Renato, de alguém que tem esse conhecimento. Tem alguns fundos vinculados à inflação, que tem rendido bem, né? Mas são nessas linhas. E algumas pessoas têm ido para a parte de ações, que aí é loteria, né? Que é mais arriscado, não é? Até porque exige da pessoa uma qualificação maior, não é? Ela vai ter que escolher uma linha de análise, vai ter que fazer um treinamento, uma qualificação, vai fazer testes, então ela pode ganhar, pode perder. Então tem os dois lados. Sim, tem que cuidar com essas coisas também muito milagrosas, né? Ganhar muito dinheiro, investir em pouco, acho que tem que estar antenado para isso também. Tem um economista muito famoso aí, comentarista da Globo News, que é o Ricardo Amorim, que diz que qualquer remuneração acima de 1,5% ao mês
Não existe. não é Confiável. Não, confiável. nós temos que desconfiar mesmo, né? De novo, trazendo apenas um dado aqui, né, para o nosso ouvinte. Então, acho que sim, se a pessoa já está bem estabilizada e tem os seus recursos, hoje buscar esses fundos mais alternativos, conversar com o seu gerente, que é quem cuida da sua conta, verificar o seu perfil, se é um perfil conservador, moderado ou mais arriscado. Eu posso ser uma pessoa mais conservadora, então meu risco aceitável vai ser menor. Então eu vou ter um perfil de investimento. Se eu tenho um perfil mais moderado, então eu aceito um risco um pouquinho maior. Aí eu vou para outro tipo Ou de seja, investimento. de novo caímos naquela questão que a relação com o dinheiro é muito subjetiva, né? Bem subjetivo. Renato, muito obrigada por ter estado conosco hoje. Acho que é um assunto super importante, vai ser muito útil para as pessoas que estão nos assistindo, certamente vai gerar muita reflexão, né? Acho que essa é a ideia. Mais uma vez, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço aqui a oportunidade, agradecer a você, Valesca. Foi um prazer estar aqui com você, agradecer a Mara, agradecer a Jane. É sempre um prazer. No que precisarem. Prazer foi nosso, né, meninas? Certamente Realmente, faremos com outro certeza. desse assunto que dá pano Porque é pra manga. muito importante e muito abrangente. Faz também, parte né? da vida adulta, né? Faz. As pessoas precisam Isso saber aí. lidar com o dinheiro. Com o dinheiro. Então, boa noite a todos e nos vemos na semana que vem. Boa noite.